Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, temos aqui nesse texto espetacular um roteiro para o dia de hoje. Todos nós que aqui viemos porque queremos ver Jesus. Senão não teríamos vindo. Todo mundo que veio a esse acampamento e as milhares de pessoas que estão vindo hoje e amanhã sabem o tema desse encontro. Sabe que lá no mais íntimo do seu coração existe um anseio. Aliás, o documento da CNBB, o documento que explicita esse projeto de evangelização, que eu aconselho cada pessoa a ler, Projeto Nacional de Evangelização para o ano de 2004 ao ano de 2007, aqui dentro desse livrinho de poucas páginas, documento 72 da CNBB, que fala do projeto com esse nome, Queremos Ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida, aqui diz duas vezes: esse é o anseio mais profundo do coração humano. Queremos ver Jesus é o anseio mais profundo. Vamos explorar esse tema. É aquele que está escondido lá no mais íntimo dos meus anseios, de todas as pessoas. O documento diz que queremos ver Jesus é o anseio, inclusive, daqueles que não sabem formular essa pergunta,
daqueles que não sabem externalizar essa necessidade e que por isso acabam querendo ver Jesus ou aquilo que só Jesus pode nos dar nas coisas e nas pessoas e não encontram. Por isso, a CNBB lança uma oração. Eu vou rezar aqui só 2 frases dessa oração. A oração do projeto de evangelização. Oração que nós vamos rezar muitas vezes nesses próximos 3 anos. É assim: Pai, no início do 3º milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Você pode rezar isso já comigo, já dá de decorar. Pai, no início do 3º milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Então a primeira frase da oração diz o nosso desejo. Qual é o nosso projeto? Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Primeira frase dessa oração mostra o nosso anseio. E qual é o nosso anseio? Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Segunda frase faz um grande pedido, que eu penso que deveria essa segunda frase ser a grande oração desse acampamento. O grande pedido que nós fazemos. Parece que quem escreveu isso aqui não foram os bispos do Brasil. Se entregasse essa oração para você num papelinho, você ia dizer: isso aqui é coisa de Padre Jonas, Padre Léo, isso aqui é coisa de carismático. Mas não, é dos bispos, está aqui, ó. Quando você achar esse documento nessa cor, com essa faixinha aqui, pode comprar. É documento oficial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sinal de que os bispos do Brasil bolaram essa oração, aprovada, obviamente, por sua santidade o Papa. Olha qual é o pedido que faz, depois de explicitar o anseio. Qual é o mesmo anseio? Caminho, verdade e vida. Cada um desses termos são importantíssimos. Depois que explicita o anseio, vem o primeiro grande pedido. Significa, esse pedido que virá é aquilo que vai possibilitar que a gente veja Jesus, caminho, verdade e vida. Dai-nos pela ação do Espírito Santo. Dai-nos a graça de um encontro pessoal com o Cristo vivo. Que coisa espetacular. Dai-nos a graça, dai-nos pela força, pela ação do Espírito Santo, a graça de um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa frase também não é dos bispos do Brasil. Essa frase foi dita por sua santidade o Papa Paulo VI, no ano de 1971, no grande congresso dos servos da renovação carismática, então nascente, o primeiro congresso da renovação carismática. Você vai encontrar essa frase na primeira página do segundo livro que eu escrevi há 15 anos atrás, livro chamado Tocar o Senhor. Lá tem essa frase do Papa Paulo VI, que nós queremos ver Jesus, que nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. E ainda dizia o Papa, de olhos abertos e corações palpitantes. Ou seja, precisa ser um encontro consciente, olhos abertos. Mas que coisa espetacular! Vocês aí que estudam psicologia ou são psicólogos, pensa na força dessa palavra proferida por sua santidade o Papa Paulo VI. Isso há 33 anos atrás. Eu não era nem nascido ainda. Veja, 33 anos atrás.
de olhos abertos e coração palpitante. O que significa coração palpitante? Não é o coração da sua vizinha que vive dando palpite. Aquilo é coração palpiteiro, é outro caso. É fuxiqueiro. Você já notou que fuxiqueiro é o fuxi do chiqueiro? É para onde vai a pessoa que gosta de fazer fuxico. Faz. Coração palpitante não é pessoa que vive dando palpite na vida alheia. Coração palpitante significa um coração que pula. Então o Papa Paulo VI estava dizendo que para ter esse encontro pessoal, olha, o encontro é físico. Eu preciso ter olhos abertos. A minha dimensão física, a minha dimensão intelectual. Olhos abertos significa intelectualidade, racionalidade, razão, conhecimento. Mas além de eu ter olhos abertos, além de eu ter o conhecimento, eu preciso ter coração palpitante. Eu preciso buscar as minhas emoções. Talvez o maior mal dos últimos anos, e que inclusive tem contaminado muita gente na igreja, por medo do emocionalismo barato, nós deixamos de lado aquilo que nos torna verdadeiramente humanos, a experiência das saradas e sadias emoções. Sem emoções, o ser humano não é humano. Aliás, o Augusto Cury fez isso, como cientista que é, a análise da inteligência emocional do Cristo. Não há nenhum personagem na história em que deixa vir à tona, de modo tão explícito, as suas emoções, positivas e negativas. Jesus deixa transparecer quando ele está com raiva. Jesus manifesta no seu olhar a decepção, um olhar decepcionante, um olhar indignado. Jesus demonstra a sua impaciência. Há um texto, Diácono Nelsinho Correia adora esse versículo da Bíblia, quando Jesus forçou os apóstolos a entrar na barca e atravessar para o outro lado. Forçou, porque Jesus estava pronto para enfiar a mão na fuça de cada um deles. Falou, é melhor vocês irem, porque senão eu vou rachar a cara de vocês. Jesus demonstrava a sua irritação. Por exemplo, aquele dia que ele estava dormindo um soninho lá na barca, só porque estava acontecendo um terremoto semelhante a esse que aconteceu lá na Tailândia, Sri Lanka, os apóstolos já desesperados acordaram ele. Gente, ele estava cansado, porque um homem para dormir num barco, só com um travesseirinho lá na proa, e lá na ponta ainda, que é onde mais chacoalha, ele estava cansado, ele não está aguentando não. E os apóstolos vão lá agora, Jesus demonstra que está irritado, Jesus demonstra nervosismo, Jesus demonstra impaciência, e nunca pecou. Nunca pecou. Por quê? Porque Jesus tinha uma capacidade emocional equilibrada. O Papa Paulo VI dizia para o primeiro congresso da renovação carismática, em 1971, 4 anos depois do nascimento da renovação carismática: vocês precisam ajudar as pessoas. E a CNBB fala a mesma coisa. Os gregos chegaram até Filipe e disseram: queremos ver Jesus. Filipe foi até André, André e Filipe foram até Jesus. Que coisa fantástica!
Por que que o Filipe, quando os gregos falaram, queremos ver Jesus, o Filipe podia dizer, ah lá, é aquele lá, que perguntinho lá. É claro que o desejo, o anseio deles, não era queremos ver Jesus, dar uma espiadinha nele não, tirar um retrato dele não. Entendeu muito bem Filipe, que esse ver é o ver do Evangelho de São João, é o experimentar, é fazer um encontro pessoal, um encontro íntimo, de olhos abertos e corações palpitantes. E aí Filipe descobriu uma coisa que você precisa descobrir também. Ele não tem condições de sozinho levar ninguém até Jesus. Você também não tem. Eu também não tenho. É trabalho em parceria. Quem agora está em casa, está me vendo, não imagina quantas pessoas estão aqui à minha volta, a começar dos cameramans, não é? Para que essa palavra, o microfone, o pessoal que está aqui no som, o pessoal que está lá embaixo na ilha, e em quantos outros lugares, jogando para o satélite. Filipe descobriu sozinho, eu só consigo ir para o inferno. E aí que coisa interessante, quem que Filipe vai procurar? Como é que chama o apóstolo que Filipe procurou? Por que ele procurou o André? Um apóstolo quase que de quinta categoria. André fala dele que ele levou Pedro até Jesus e mais nada. Não era um apóstolo de gabarito. Por que será que o Filipe foi procurar o André? Porque eles eram conterrâneos. Os laços humanos. Ele logo naquela hora, porque os gregos chegaram para ele e falaram: Senhor, nós queríamos ver Jesus. O Filipe percebeu. O desejo deles não é pura e simplesmente olhar Jesus de longe, senão é muito fácil só mostrar para ele. É só dar uma informação. Não tem a história que o pessoal chegou lá no velório, aquele tanto de gente no velório, perguntaram para um bêbado: quem que morreu aí? Falou: aquele que está lá no caixão, que tem que estar lá. Não era esse o sentido da pergunta? Também não era uma informação que não correspondesse à verdade. O padre começou a fazer o sermão do sepultamento do homem. Aqui está um honrado pai de família, um modelo de cristão, pai de longa experiência, homem de uma fidelidade estranha. A viúva cutucou o filho e falou: olha lá se é o seu pai mesmo que está no caixão. Trocaram de fundo. O Filipe viu na pergunta dos gregos, no pedido dos gregos, algo que ia além da sua capacidade humana. E nessa hora, o que falou forte ao coração de Filipe? Os laços familiares. O contexto em que ele vivia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de pessoas que passaram pela mesma experiência que nós, para ajudar-nos a sair dos buracos. Eu vivo em Betânia, e aliás esse texto precede Betânia. O texto, queremos ver Jesus, João 12, acontece logo depois que Jesus sai de Betânia, naquela semana que ele está indo e voltando de Betânia a Jerusalém, a última semana da vida de Jesus. Eu vivo numa comunidade de Betânia, por quê? Porque lá, todos nós que moramos lá dentro, um dia já fomos usuários de droga. Então, a gente acaba se ajudando. Quando a gente encontra um filho que está numa situação difícil, numa situação de angústia, numa situação de tristeza, a gente partilha com ele aquilo que a gente já experimentou. E Deus vem e transforma essa experiência humana em graça divina. Exatamente o que acontece aqui nesse contexto. Para entendermos bem esse itinerário, observe o esquema desse trechinho do Evangelho que nós lemos. O Evangelho é situado. Jesus está saindo de Jericó e está indo para Jerusalém,
vai fazer uma parada em Betânia. Primeiro vai fazer uma parada em Betfagé. Os 4 evangelhos contam a mesma história. Para em Betfagé e diz para os discípulos: vão na aldeia que está aí em frente, Betânia, e tome lá, pegue lá um burrinho que está assim assado, que eu vou entrar com o burrinho em Jerusalém. É esse o contexto. Na saída de Jesus de Jericó para Jerusalém, uma estrada perigosíssima, lá onde está a parada, hoje ainda, a parada do bom samaritano, porque como era uma estrada muito perigosa, muito cheia de curva, muito cheia de grutas, de pedras no deserto, ficavam muitos bandidos escondidos ali para assaltar as pessoas. Jesus ia fazer essa travessia. Jesus ia sair de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, no lugar mais baixo da terra, ao lado do Mar Morto, 393 metros abaixo do nível do mar, e ia subir para Jerusalém. Os alvoroços da passagem de Jesus. Gente, não pense, quando a gente falar em Jericó, não pense numa cidade igual São Paulo. Quando nós falamos em Jericó, nós estamos pensando num lugar mais ou menos igual a Biguá. É um lugarejo que tem uma rua principal. Tanto que o Zaqueu, quando viu que Jesus estava vindo e não conseguiu enxergar, já sabia onde ele ia passar. Não é que Zaqueu tinha um mapa astral de Jesus, não. É que Zaqueu sabia que Jesus não ia voando, e para ir andando só tinha uma estrada. Ora, bora. Quando só tem uma estrada, você não fica em dúvida qual pegar, não é verdade? Pessoa lá na roça, por exemplo, é muito fácil. Agora, corre o risco. Eu tive um parente meu que foi acidentado, atropelado em São Paulo. Porque lá na casa dele, quando ele saía para atravessar a estrada, a mãe falava: ó, meu filho, presta atenção, olha para cima, olha para baixo. Chegou em São Paulo, ele olhou para cima, olhou para baixo, não tinha nada e foi. Avenida 23 de Maio, aquele tanto de carro atropelou, coitado. Mas quem que manda ser burro? Quando tem só uma estrada, querido Bartimeu, na verdade significa Juninho, filho do Timeu, Bartimeu, filho do Jonas, Jonas, B-A-R, quase a mesma coisa de boteco nosso, mas não é boteco não. Esse B-A-R, na Bíblia significa filho. Então era o Juninho, filho do seu Timeu. Por que que ele estava lá na beira da estrada? Por que que ele foi parar lá, logo naquele lugar? Ele sabia que Jesus ia passar ali? Não. E por que ele estava ali então? Pedindo esmola. Você vai pedir esmola, até ele é cego, mas não é burro. Ele vai pedir esmola lá no meio do mato, onde não tem ninguém? Não, ele vai pedir. Isso, cego não é besta, ele escuta. Pelo zum, cego sabe direitinho quando está vindo gente. Você pode ver de longe, você olha, o ceguinho está sentado lá na beira da estrada com a panelinha dele, ele está quietinho. Aí escuta o trupé seu, aí começa a chacoalhar: os malinhos, ajuda o ceguinho. Normalmente eles deixam uma moedinha dentro para jogar, para fazer barulho, né? Mas malinho, ajuda o ceguinho. O cara, para aprontar com o cego, pegou a moeda na hora que ele jogou. Aí o cego jogava de novo, falava: nossa senhora, será que eu fiquei surdo também? Não estou escutando mais. Esse ceguinho estava lá porque ali passava muita gente. Ele foi lá para pedir esmola. Ele estava atrás de alguém que desse lá uns troquinhos para ele, uns euros, uns dólares, tanto faz. Agora tem gente que é tão panduro. Nós temos um rapaz lá em casa chamado Paulo César, estava contando a história para mim essa semana. Eu fiquei tão chateado. Diz que ele estava na casa dele, passou um rapaz, gritou assim, bateu na porta, falou assim: PC, uma esmolinha. Ele falou: pode passar por baixo da porta. Olha, gente, achando que o homem foi lá para dar esmola para ele. Você é uma pessoa com falta de sensibilidade, não é? Aquele, coitado daquele cego, estava lá para pedir uma esmola. Ele queria comida, ele queria dinheiro. Mas,
como ele estava no lugar certo, quando ele escutou aquele furdunço, aquela barulheira, aquele zum zum, e todo mundo comentando, porque naquela época era igual hoje também. A hora que um pega a falar, Nossa Senhora Aparecida. Tem gente que vem em acampamento só para atazanar os outros, porque só sabe falar, fazer duas coisas: conversar na hora errada e andar na hora errada. Isso é a especialidade que tem. Espera 2 horas para começar a pregação, a oração, pois a hora que começar ele vai levantar com a cadeira para ir para o outro lado da alguém. João 12 já diz: antas sempre tereis entre vós. A tradução é minha, mas o original está lá. É uma tristeza. O cego estava no lugar certo, e quando ele ouviu aquele zum zum, e ele perguntou. Repito, ele era cego, mas não era burro. Quem está vindo aí, esse barulhão todo? É o imperador? Eu falei, não, é Jesus. Jesus? Ah, é aquele que estava na casa do Zaqueu. É aquele que curou os 10 leprosos. Ah, é ele, rapaz. Aí o cego ficou ali, soltando. Quando ele percebeu que o furdunço estava perto dele, o que ele começou a fazer? Começou a... Vou dizer uma coisa a você que eu já disse em outras palavras nesse rincão umas 50 vezes. Enquanto a sua oração não se transformar num grito, Deus não vai ouvir. Porque aí ainda não é a necessidade. Gritar significa que ele teve a capacidade de se expor diante das pessoas. Ele não ficou num fingimentozinho, ele não ficou numa rezinha intimista. Ai meu Deus, ajuda eu aqui, minha senhora, ajuda. Ai, que se o senhor ajudar eu aqui. Não. Ele tem a coragem de se expor. Ele grita, ele berra: Jesus, filho de Davi. Aliás, já é uma profecia, já é uma profissão de fé. Tenha piedade de mim. No que ele começou a gritar, o que as pessoas começaram a fazer? Cala a boca, rapaz, fica quieto. Atrapalha ele não. Não adianta fazer isso para o cego, né? Ele não vê. Se ela cutucava, cala a boca. Fosse a mãe dele, tivesse do lado dele, fazia igual a minha. Cochila, beliscando assim na gente. Cala a boca. Ai, se você falar alguma coisa, nós vamos visitar o seu primo, ele não tem orelha, você não fala nada. Eu já disse, criança nasceu para fazer mãe passar vergonha. Isso é a vocação da criança. A hora que a sua criança ainda não fez você passar vergonha, espera, ela está aguardando a pior hora possível. Sim, pai e mãe que nunca passou vergonha com o filho, não é pai e mãe, tem que passar. O povo mandava o Juninho calar a boca. O que o Juninho fazia? Berrava mais alto. Filho de... Aí na segunda vez que ele berra, para gritar mais alto, ele põe a frase mais curta. Versículo 47, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, palavra linda. Muitos o repreendiam, não eram só não, muitos, para que se calasse. Mas ele gritava mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Já nem falava mais Jesus. Ele deve ter gritado muitas vezes. Jesus parou e disse. Notaram que Jesus só parou quando ele continuou gritando, apesar do povo mandar ele calar a boca? Será que Jesus não ouviu quando ele gritou a primeira vez? Ouviu. E por que não parou? Porque queria saber até onde era a necessidade dele. Por isso que você não recebeu aquela graça nesse ano. Você parou de gritar anda a hora. Você desistiu.
E digo uma coisa a você, hoje eu estou consciente disso, não tenho dó nenhum de quem desiste, porque quem desiste nasceu para ir lá no setor de baixo. Não desista. Padre do céu, ainda bem que eles falam que é do céu. Padre do céu, mas se o senhor visse o tanto de gente contra, padre, todo mundo está contra eu. Ótimo. Esse é um bom sinal. Triste é se todo mundo tivesse a favor. Triste. Mas quando nós aprendemos a nadar, você só sabe mesmo se sabe nadar, se você tiver a capacidade de nadar a correnteza acima. Porque correnteza para baixo até uma folha, um talo de bananeira, nada, você joga ele lá. Tem um colega nosso que uma vez foi na praia, ele estava dando curso de mergulho. Falei, quanto que custa o curso de mergulho? Eu falei, é R$100. Ele falou, R$100? Isso é um absurdo. Ah, mas é muito difícil mergulhar. Mergulhar é a coisa mais fácil que tem. Eu sei mergulhar desde criança. O senhor sabe mergulhar? Eu falei, sei. Eu não sei é voltar do mergulho. Mas mergulhar eu pulo aí. Até uma pedra você joga mergulho, olha. Fica sem hora. Eu quero um curso que ensina voltar do mergulho. Porque para mergulhar não passa. Só pular lá. Você está desistindo muito fácil. Se você não conseguiu a graça ainda, é porque você parou de gritar. E sabe quem para de gritar? Quem não tem uma meta. Uma mãe com um filho doente, desiste na primeira oportunidade que no hospital fala não tem vaga? E por que então você já desistiu do seu marido? Por que você desistiu de sua mulher? É o IBGE que está dizendo, não sou eu não. Não sou eu que estou falando. Pior, está no jornal Vale Paraibano de ontem. Pessoal do jornal Vale Paraibano, depois manda a minha comissão, por favor. Pode ser aqui para a Canção Nova hoje, para nós fechar a campanha. Vale Paraibano de ontem, um cantinho de página lá no meio do jornal. Pesquisas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, afirmam que, na última década, triplicou o número de pessoas que não acreditam em Deus. O estado do Rio de Janeiro, seu estado, Maria Lúcia, 15,5% da população do estado fluminense afirma que mudou de religião. 15,5% da população assume que hoje é evangélico num dos vários ramos das igrejas evangélicas. Isso não me entristece. Me entristece saber que 15,5%, o mesmo percentual, no estado do Rio de Janeiro, afirma que não acredita em Deus. 15,5%. No Rio de Janeiro, é o número mais elevado do Brasil. No Brasil inteiro, se não me engano, 7,9% ou 9,7%. Que aí minha cabeça também não é computador. Então vamos colocar 8%, que é a média. Mais baixo ainda. 8% da população afirma não tem religião. Por que desistiram de Deus? Porque não tinha necessidade dele. Não desista. Não desista do seu Deus. Não desista da sua fé. Pai e mãe, não desista do seu filho. Talvez o seu filho continue cada dia pior, cada dia se drogando, se prostituindo, brigando, não respeita você, mas não desista do seu filho. Marido, pelo amor de Deus, não desista da sua esposa. Esposa, não desista do seu marido, porque quem desiste do marido, quem desiste da mulher, quem desiste do filho, quem desiste do pai, quem desiste da sua igreja, acaba desistindo de Deus, e o pior dos piores, acaba desistindo de si mesmo.
E aí é o ápice do buraco. Não desista. Insista. Estão falando para você calar a boca, berre, grita. Faz igual Paulo e Silas na prisão à meia-noite, pelado, machucado, ferido, berraram louvando a Deus. Não desista. Foi porque não desistiu que aquele ladrão do lado da cruz de Jesus encontrou a salvação. Na última hora. Para ele tudo estava perdido, ele já estava crucificado. Era só esperar para morrer. Mas ainda aí, ele não desistiu. E ele não desistiu por quê? Porque ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus, que estava muito mais machucado e ferido que ele, não tinha desistido. Que mesmo na cruz, Jesus ainda está pensando nos outros. Que mesmo aniquilado, sem poder falar, Jesus ainda está falando. Jesus está preocupado em deixar Maria como mãe da igreja e a igreja como filha de Maria Santíssima. Jesus está ocupando-se em pedir ao Pai que perdoa todos aqueles que estão condenando porque não sabem o que faz. Mesmo na cruz, não desista. Esse cego é um grande modelo, é um paradigma para cada um de nós que ao longo de 2005 queremos ver Jesus. Se nós queremos ver Jesus, a primeira condição é essa: não desista, insista, grite, berre, esbraveja. Todo mundo está contra você, ótimo, melhor ainda, porque é sinal que lá na frente a coisa vai dar certo. Jesus ouviu desde a primeira vez. A Bíblia chega a dizer que Jesus ouvia o pensamento das pessoas, não que ele ficasse bisbilhotando, porque ele olhava para o rosto da pessoa, e como Jesus não tinha medo de olhar no olho das pessoas, ele descobriu o que se passava no coração da pessoa. Por isso que muita gente tem medo de olhar um no olho do outro. Por isso que marido e mulher não se olham mais no olho. Vira a cara, até para beijar, vira a cara e fecha os olhos, para não ver. Também que se vê vomito de nojo. Não feche, não se feche, abra-se. Ele não desistiu. Jesus ouviu a primeira vez, mas a primeira vez qualquer um podia gritar, podia estar no grito. A gente já não diz, isso aí foi feito no grito. Quando todo mundo, faz uma fila aí para você ver, faz uma fila aqui, daqui a pouco tem uns 50 na fila, não sabe para que é, entra na fila. Impressionante. Semana passada, 2 vezes quase que eu não pude atravessar o centro da cidade que eu moro. Agora não posso atravessar porque caiu a ponte lá, então não tem mais jeito, né? Só nadando mesmo. Vou comprar um barquinho para atravessar lá, o dia que eu voltar para casa. Mas quase não pude atravessar o centro, porque tinha atropelado um rapaz lá, não sei quem, caiu uma moto. Tinha umas 600 pessoas, metade da população da cidade estava lá, para ver quem tinha machucado. A curiosidade, o que foi? Não, se machucou muito. Não, não nada, está saindo o osso da perna. Nossa, já está sangrando. Olha, vai sair os olhos da perna. Não quer ver. Para quê? Não, o cara tinha acabado. A moto ainda estava girando a roda. Quando eu passei, e já estava um rapaz com o microfone lá na rádio. Que coisa impressionante, gente. Parece que o pessoal da pena estava trabalhando lá também. Da pena mesmo. Jesus não vai nessa conversa. Jesus não se dê. O Eto falou uma profecia hoje aqui, que eu escutei pelo rádio quando estava vindo para cá. Ele disse: hoje, durante o dia ou amanhã, acha um lugarzinho aí, vai embaixo de uma árvore, vai lá na capela. Não falou? Faça um silêncio e retome sua vida na mão. Jesus estava esperando o silêncio interior do cego. Jesus estava esperando a consciência clara do cego. Jesus estava esperando o cego saber o que ele queria. Vou dizer uma coisa a você:
A maior parte das coisas que você acha que quis até hoje na vida, você não queria. Pega um exemplo, você queria muito comprar aquele sofá, ou queria muito comprar aquela calça, ou queria muito comprar aquele relógio, e você lutou para comprar. Em quantas vezes você deitado na cama perdeu o sono imaginando como é que seria maravilhoso ter aquele sofá, ter aquele micro-ondas, ter aquele forninho, ter isso ou ser aquilo. E aí você comprou. E agora não preencheu você. Por quê? Porque na verdade você não sabia bem o que queria. Você vai pela onda. Você já notou como muda a moda? Eu não tenho álbum de fotografia, eu queimei tudo já, faz muito tempo. Mas coisa medonha é quando você vai na casa e vem mostrar o álbum de fotografia pra gente. E o que você mostra aquelas fotos lá que você tirou em 68, 75. Mas meu Deus, você era medonho, minha filha. Você com aquela calça cor de abóbora, parecia aquele negócio do Rincão. Boca de sino. Aquela casa de tergal, com aquela quina enorme, aquela fivelona de estrela. Mas você era medonho. Você já foi feio, louco. Você melhorou muito. A moda muda. Muda a moda? Muda. Os carros não mudam. Agora então muda. Num ano muda 10 vezes. Muda. Por quê? E por que muda tanto? Porque as pessoas não vão mais. Eu vou voltar nessa temática algumas vezes nesse acampamento. Porque as pessoas não trabalham mais em função dos seus anseios mais profundos. Vão aniquilando os seus anseios. As pessoas trabalham hoje pelos desejos. Desejo é uma coisa que está aqui, ó, na pele. Desejo é momentâneo. O desejo, tanto faz desejo positivo ou negativo, ele passa. Sabe que, eu vou falar nisso amanhã à noite. Sabe que a maioria das pessoas cometeram as maiores burradas das suas vidas nos primeiros 30 segundos que não tiveram a coragem de se controlar? Por quê? Porque vive do desejo. É momentâneo, toma as decisões baseadas nos desejos e não baseada nos anseios. E aí vem uma coisa interessante, eu falei sobre anseio aqui, na última vez que estive aqui, no dia que Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Quando a pessoa vive para alimentar os seus desejos, ela acaba tornando-se dependente dos desejos, torna-se viciada. Em álcool, em cigarro, em cocaína, mas também em aprovação, em aplauso. Tem gente aqui que é viciada em falsas amizades, viciada em fofoca, viciada em calúnia, viciada em palavras pessimistas. Tem gente que é viciada em palavrão. Já notou? Viciado em palavrão. Dá uma topada, xinga. Vai elogiar, xinga. Às vezes você escuta uma pessoa falar 10 minutos, ela fala 50 palavrões, é viciado, é um vício medonho. Se você tiver esse vício, vão trabalhar, vão pedir a misericórdia de Deus para curar você, para entrar limpo nesse ano de 2005. Enquanto nós estamos só alimentando os nossos desejos, nós não conseguimos ver Jesus. Então Jesus precisava saber, Jesus não tem pressa, Ele está caminhando, Ele está pertinho aqui. Jesus sabe que um dia para Deus é como 1000 anos feito um dia. Para Deus não tem tempo. Jesus sabe que hoje, amanhã e ontem não muda nada. Que só vai mudar é o calendário. De hoje para sábado vai mudar o que? O calendário. Estamos em 2005. E pior que a gente acredita nessa imbecilidade. Muda nada. O meu carro já tem escrito lá no papelzinho dele que é 2005. Mas que jeito que é 2005, nós estamos em 2004 ainda? Foi feito em 2004, comprado em 2004, acabei com ele em 2004, mas já é 2005. E tem gente que acredita que está escrito no papel, 2005, mas deixa de ser besta. Pare de ser burro. O jornal de domingo sai no sábado. E você compra no sábado, está escrito domingo. E tem besta que acredita.
Então compra, mas não pode ler. Leva, deixa em casa, amanhã você lê. Pare de ser besta. Jesus queria ver até que ponto o desejo daquele cego iria se transformar num anseio. E Jesus finge que não escuta. E aliás, Jesus gostou, porque a turma do encardido que tem sempre, você também tem isso perto de você, e às vezes você é dessa turma. A turma do fica quieto, a turma do desiste, está sempre pronto. Quem não tem uma meta está sempre pronto para atazanar a vida alheia. A pior espécie de pessoa que existe não é a pessoa que comete muitos erros, não é assassino, não é prostituta, não é isso e nada. A pior espécie de pessoa é o tipo fariseu. Quem não tem um anseio não quer que o outro tenha anseio. Então tem gente que é especialista em transformar anseios em desejos, diminuir. Você tem anseio dentro de você, você tem aquela sede de Deus dentro de você, você é igualzinho àquele cego, você é igualzinho àqueles gregos. Nós queremos ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero uma vida que vale a pena, eu quero coisas grandes para mim. Esse é anseio, aquele sonho que ficou escondido lá dentro do seu coração, isso é anseio. Mas você acreditou nos desejos que o mundo disse para você. Desejo de momento. Quando um rapaz e uma moça se encontram pela primeira vez, me lembro quando eu era adolescente, tinha uma cavalona que estudava de tarde, nós cruzava final da escola. O dia que eu não via aquela menina, nossa, mas o dia que eu via, o dia que ela olhava para mim assim, dava aqui só, coração ia palpitando, eu almoçava que era uma beleza, não tinha nada que prestava para comer e eu agradecia a Deus. Eu ia para Ducarcil trabalhava das 2 às 10 da noite, feliz da vida. Eu estava lá cortando uma peça lá no torno, sujo de graxa, mas eu imaginava era ela que estava lá. Beleza! Por quê? Porque o que faz um rapaz olhar para uma moça olhar para o rapaz, o que faz você segurar na mão e tremer, que é uma coisa medonha, arrepia, os ossinhos da coluna vão um dando os parabéns pro outro, parabéns, não é assim? Arrepia a pele da gente, a gente treme. Isso chama-se anseio. Anseio de amor, anseio de carinho, isso é anseio. Aí o que o mundo fez hoje? Olha para uma menina e já pensa que hora vai levar ela para o motel ou para o matel, depende do dinheiro, e transforma o anseio em desejo, e aí vai e satisfaz o desejo. E quantas meninas de 15 anos, lembra que o diácono Nelson falou ontem aqui? Meninas de 15 anos, que transformou o desejo, o anseio em desejo. O que aconteceu? Bem-vindo ao meu mundo. Tem um bilhete desse também para muitos de vocês, meninos e meninos, viu? Também para os senhores e para as senhoras. Não pensa que esse bilhete só escreve quem tem HIV, não. Lá no boteco tem um escrito para você também. Bem-vindo ao meu mundo, o mundo dos derrotados, dos frustrados, o mundo daqueles que deixam se levar pelos desejos. Tem um desses para você. Transforme os seus desejos em anseios, porque quando nós transformamos anseios em desejos, em pouco tempo os desejos se transformam em vícios. Se Bartimeu fosse viciado, se ele fosse viciado, o que ele estaria fazendo quando Jesus passasse? Ele estaria sentado, cabeça baixa, reclamando e dizendo: isso aí não é Deus coisa nenhuma, isso aí não é profeta, se Deus existisse eu não estava cego aqui. Como eu sofro, se soubesse o tanto que eu sofro, minha Nossa Senhora, o tanto que eu sofro. Mas ele não tinha transformado anseio em desejo, ele não deixou que transformasse os desejos no vício, o vício da lamúria, o vício da reclamação.
Ele berrava, e enquanto todo mundo mandava ele calar a boca, ele berrava, era mais alto. Filho de Davi, tem compaixão. Que palavra linda ele usa, compaixão. Conjunto, paixão é sofrimento. Sofra comigo, que coisa linda. Tem compaixão de mim. É como se ele pedisse para Jesus: oh Jesus, sofra um pouquinho comigo. Mas que coisa fantástica. Parece que Jesus não era muito delicado à primeira vista. Porque se tem um cego berrando lá, seria a minha delicadeza? Eu, como uma pessoa delicada, por exemplo, fosse eu que tenho uma delicadeza, que é uma coisa esplendorosa, o coice de um jumento é mais delicado que eu. Mas pensa bem, isso é eu. Agora está lá o ceguinho sentado lá na beira, com aquela capona enorme nas costas. Qual seria na lógica humana o procedimento correto de Jesus? Imagine se Jesus fosse um deputado em campanha política. O que ele iria fazer? Jesus iria até ele. Não é a lógica? Pensa comigo. O cego está lá, não sabe para onde ir, não está enxergando Jesus. Está lá sentado à beira. O texto situou. Eu comecei essa pregação dizendo que era um texto situado, que estava lá à beira do caminho de Jericó para rumo de Jerusalém. Jesus seguia os discípulos, estava sentado à beira do caminho. À beira, craseado, lá do lado ele estava, mendigando. Ele estava lá fazendo algo, mendigando. Bartimeu, que era cego, estava lá. A lógica é Jesus ir até ele. Quando a gente pensa numa pastoral assistencialista, é assim. Muitas assim, me desculpe, senhoras mães e senhores pais, muitos de vocês erraram e alguns estão errando até hoje na educação dos filhos, fazendo aquilo que eles podem fazer. Amar não é você carregar no colo quem sabe andar. Quem sabe andar não deve ser carregado no colo, a não ser que esteja machucado. Amar é você empurrar a pessoa ou puxar. E muitas vezes amar você empurrar ela na beira da ribanceira para ver se ela pega resistência. Quantos de vocês estão fazendo todas as vontades do filho? O filho está lá e larga aquele prato de comida cheio. 5 minutos depois ele pede danoninha, senhora dá. Depois não tem, claro que não tem dinheiro para pagar tanta conta. Porque faz o que quer. Criança que hoje chega 10, 11 horas da noite, está lá assistindo televisão. Eu quero. Se desligar ele fica uma fera. O senhor aqui do cursinho, o senhor aqui do cursinho. Eu não tenho dó não, não tenho pena nenhum. Jesus não alimenta o comodismo. Se você quer um encontro com Jesus, se você quer ver Jesus, saia do seu comodismo. Porque se Jesus fosse lá na beira do caminho, passar a mão na cabeça do cego, o cego ia se conformar, inclusive ia ficar muito feliz de ser cego, ia dizer: ai, foi por Deus que aconteceu essa desgraça comigo, porque se eu não fosse cego, Jesus não tinha saído do meio daquela multidão e veio até eu. Ai, eu fiquei tão feliz da vida. E ele ia esquecer que ele queria era ser curado. Ele ia gostar da cegueira, como alguns de nós gostamos da cegueira. Tem muita gente aí que é doente porque gosta de estar doente, porque só quando está doente é que o marido dá atenção, a mulher dá atenção, o filho dá atenção, o médico dá atenção. Tem gente que vai no médico sabe que está precisando de atenção, aí chega lá, o médico está naquele dia que ele também não dá atenção, ele usa pata lá. Por isso que toma remédio, mas não sara nada. Se Jesus fosse até onde estava o cego estaria sentado lá até hoje, se ele tivesse morrido. Mas pode ter certeza, ele teria saído de lá, outro ocupado no lugar dele. Porque até os cegos estão loucos para tomar o lugar um do outro. Porque na sociedade a gente só vive repetindo as coisas. Esses dias eu falei com o Toshio, saímos daqui, o último dia que estava aqui, saímos daqui, fomos para São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, a marginal estava entupida lá, trânsito que não andava. Daqui a pouco tinha um rapaz lá com um carrinho vendendo água, refrigerante.
10 metros para frente tinha outro igualzinho, 10 metros para frente outro igualzinho, outro igualzinho, e assim, vê o sujeito fazer alguma coisa e começa a fazer igual, e nunca tem coragem de descobrir qual é a sua vocação, porque você vive só repetindo, reproduzindo, remedando o que os outros fazem. Jesus não vai sustentar acomodados, Jesus não atende oração de gente acomodada. Que Jesus fala para esse cego à primeira vista parece uma insensibilidade. Olha no texto, eu não quero inventar o texto não. Jesus parou e disse: chamai-o. Ainda falou para o povo que estava ali, como quem diz: vocês que até agora mandou ele calar a boca, agora faça alguma coisa. Você que a vida inteira você viveu levando os outros para o inferno, agora é hora de levar alguém para o céu. Chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: olha que palavra, coragem, levanta-te, ele te chama. Essa devia ser uma palavra de ordem para vocês que estão aí bem no fundo do poço. Eu estou muito deprimido. Coragem, levanta-te, ele te chama. Não foi o que Marta falou para Maria? O mestre está aí e te chama. Coragem, levanta-te. Olha que coisa, a ordem é para você se levantar. Jesus não mandou que aquele povo fosse lá e puxasse o cego pela mão. Ele era cego, mas sabia andar. Ele era cego, mas ouvia. Porque tem gente quando chega perto de cego, grita com o cego. Ele é cego, não é surdo. Ele só não enxerga. Não adianta você dar sinal para cego. Jesus dá uma ordem: chamai-o. Jesus não fez uma sugestão. E a palavra deles para o cego: coragem, levanta-te, ele te chama. E o que fez o cego? É o que você vai ter que fazer hoje, se você quiser ver Jesus também. Lançando fora a capa. Gente, eu acho isso espetacular. Esse texto iniciado num gerúndio, lançando fora a capa. Naquela hora, o cego já tinha tanta certeza daquilo que iria acontecer na sua vida, que ele sabia que não precisava mais da capa. A capa ele precisou para ficar sentado na beira do caminho. A capa era para ele se proteger quando chovia. A capa era quando você chega nessa cidade, tem esses chapas na beira da estrada, assim, eles fazem uma barraquinha de lona. A capa é para ele fazer uma barraquinha dessa quando o sol for muito forte, porque lá o sol era muito forte. Ele está na beira de um deserto. A capa era para ele se proteger, porque quando vem uma chuva de areia, aquela ventania trazendo areia, eu já tive a oportunidade de presenciar uma chuva dessa lá, muito perto desse lugar. É uma coisa medonha. Se você não se proteger, você fica cego. Se você não se proteger, você corta inteirinho, porque você imagina a areia cortando a 100, 150 km por hora. Isso é uma coisa absurda. Então a capa era muito importante. Todo cego, todo mendigo tinha que ter uma capa, porque com a capa, a hora que começasse, os outros corriam para as cabanas, e ele tinha que ter a própria cabana. Essa capa significava a segurança que ele tinha enquanto ele era cego. Quando o evangelista Marcos diz que ele jogou fora a capa, significa que ali ele tomou a decisão, ali ele tomou posse da graça, antecipadamente. Hebreus 11, fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Quando ele percebeu que Jesus falou com ele, e aí vem uma coisa, Jesus não disse as palavras que era para falar para o cego, Jesus deu uma ordem, chamai-o, é um imperativo. Mas aqueles que estavam perto dele, e aqui vem uma grande importância, igualzinho Filipe e André foram importantes para os gregos, e o documento da CNBB diz que cada um de nós aqui é chamado a conduzir o outro até Jesus. Aqueles que estavam ao lado de Jesus entenderam a ordem de Jesus e chegaram até o cego, não com uma palavra
de consolo, não com uma palavra amenizando, olha que bom, ele ouviu você, não, chegar até ele com uma palavra, um imperativo, uma ordem, uma palavra de profecia, levanta-te, coragem, ele te chama. E o cego ouviu lá dentro do coração, porque ouviu dentro do coração, ele tirou a capa. Eu não preciso mais dessa capa, eu não preciso mais da capa que protege cego, porque ele está me chamando, e na hora que ele está me chamando, eu estou deixando de ser cego. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto. Oh, meu irmão, deixe de ser mole, deixe de ser lesma. Está na hora de você dar um salto. Um salto significa a ruptura, a decisão. Está chegando a grande hora de você também dar esse salto. Está chegando a grande hora de você lançar-se no escuro da fé que seja. Mas você precisa dar um pulo, e um pulo para valer. Sabe por que você não conseguiu desvencilhar-se dessas tranqueiras que você anda com ela? Porque você não está nem se levantando e nem dando um salto. Você está querendo devagarinho, aquela moleza para levantar. Ai, estou com problema na escadeira, problema na coluna, meu Deus do céu. Me deu uma dor nas juntas, uma dor no lado, a ferida nas minhas pernas, varizes também queimando. Ai, estou cansado. Ai. Morre, Jaramai, morre, morre. O cego deu foi um salto. Mas para dar esse salto, primeiro ele precisou lançar a capa fora. Preste atenção nisso, hein? Qual a capa que você precisa lançar fora hoje, daqui a pouquinho, para se encontrar com o Senhor? Alguns vieram encapados. A capa é a proteção, a capa significa a casca. A capa significa as máscaras que nós vamos colocando, os nossos fingimentos, as hipocrisias que nós alimentamos no coração e na vida. Ele lançou fora essa capa. Que capa você precisa lançar fora? Porque se não lança fora, ele não ia conseguir pular. Com a capa daquela, ele ia tentar pular, mas ia estar prendendo ele. Anda e não sai do lugar. É como um carro atolado no barro. Gira, você pisa, sai fumaça, mas não sai. Lança fora essa capa. Às vezes o Evangelho mostra cenas dessas. Às vezes é difícil. Às vezes o que a gente tem que lançar, olha, Abraão teve que lançar fora o apego ao seu filho. Abraão depois, imagina um velho de 90 anos que consegue ser pai. Não fazia outra coisa a não ser mostrar o rapazinho para todo mundo. E esqueceu das coisas de Deus. Aí Deus mandou fazer aquele teste com ele. Sobe lá na montanha, leva o rapazinho, vamos matar o rapazinho. Aí Abraão entendeu. Eu não tenho filho, o filho não é meu. Eu gerei esse filho, é para Deus. Eu não posso ter as pessoas. Eu não posso ter posse das pessoas. Não posso dominar as pessoas. Eu não posso dominar ninguém. Que capa você precisa lançar fora? O cego, lançando fora a capa, deu um pulo, deu um salto, ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Eu sou profundamente apaixonado pelas perguntas tolerância zero de Jesus. Gente, faça uma análise sociológica de Jesus nesse texto. Primeiro, a sua insensibilidade de não ouvir o coitado de um cego que berrava desesperadamente pedindo sua cura. Depois, quando ouviu, Jesus deu uma de gostosal. Ele é importante demais para descer ao nível daquele cego de beira de estrada. Parece que Jesus está num pedestal. Quem quer eu, venha até eu. E agora, parece que Jesus está tirando um pelo da cara do cego. O cego vem lá, turma, querendo carregar ele. Nunca queira carregar cego. Dê o braço para ele, ele segura em você. Ele tem mais sensibilidade que você. Levaram o cego chega lá.
Jesus olha nele: que queres que eu te faça? Senhor, queria muito pedir que o senhor é amigo do governador lá em Brasília, se eu falasse com a dona Wesley, para me arrumar um cachorro daquele labrador, guia cego. Senhor, queria pedir que o senhor não falasse com o Jorge Armani, para me arrumar um par de óculos novo. Eu queria muito ganhar uma bengala, que tivesse sensor na ponta que apita, que a hora que tivesse... O que um cego desesperado, depois de meia hora, quase rouco, está querendo? E por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque que coisa fantástica, espetacular, maravilhosa! Jesus não vai pelo óbvio. Não adianta você dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui, o Senhor sabe que eu preciso, ajuda eu. Jesus não trabalha para a Rede Globo, Jesus não faz previsões de futuro, Jesus não se apresenta no Ratinho, Jesus não vai na Mãe de Ná. Jesus não supõe nada, porque Ele é delicado o suficiente para respeitar você. Ele é delicado bastante para dar a você a oportunidade, a possibilidade de externalizar os sentimentos mais profundos do seu coração. A pergunta de Jesus é uma pergunta inteligente. Inteligente vem do latim intus legere, lê o que está no mais íntimo. A pergunta de Jesus é para que o cego revelasse aquilo que estava mais escondido no seu coração. A pergunta de Jesus é para que o cego saísse do desejo e chegasse no anseio. A pergunta de Jesus era para que o cego saísse do seu imediatismo, porque talvez se o cego, se fosse imediatista, ele podia só pedir um pouco de pomada para passar na perna, que estava tudo assado de tanto que ele ficava sentado na beira da estrada, ou talvez ganhar um creme protetor solar 50, para ele não aguentar mais aquele sol medonho que vai a 45 graus na hora que vem a pique ali naquela beira. Ele podia pedir um protetor solar. Por isso Jesus precisa perguntar-lhe, para que ele não fique no desejo. Talvez o desejo dele naquele momento fosse de fato um protetor solar, fosse um copo d'água, fosse quem sabe um descanso, fosse quem sabe uma doação, uma esmola. Mas Jesus quer descobrir qual é o anseio mais profundo, e o anseio mais profundo esse cego diz, e eu queria que hoje você dissesse isso para Jesus também: Rabone, mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E a prova de que a pergunta de Jesus foi no mais profundo dos anseios daquele cego. Versículo 52. No mesmo instante, ele recuperou a vista, e o que fez? E foi seguindo Jesus. Vou dizer uma coisa a vocês com muita tristeza no meu coração. Nesses anos todos de ministério, o único milagre, que eu não presenciei, foi a ressuscitação de um morto. Talvez até por falta de fé minha, porque nunca tive coragem de rezar para um morto ressuscitar. Vai que dá errado. Todos os outros milagres do evangelho eu já vi. Já vi cego enxergar, já vi mudo falar na minha frente, já vi paralítico andar, já vi pessoa com HIV ser curado na hora. Monte. Eu não sei quantas mil pessoas Deus já usou por meu intermédio para curar essas pessoas, não sei. São milhares. Mas sabe de uma coisa que eu sei?
99,99999% dessas pessoas nunca mais eu vi na minha vida. Nunca mais. Na hora do desespero vieram lá, foram curados, e depois alguns hoje estão lá, de volta no pecado. Aqui está a certeza de que esse cego saiu do desejo para o anseio. Aqui está a certeza porque ele largou a capa. Porque ao começar a enxergar, agora ele só tinha um sentido na sua vida, e o sentido era seguir Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero seguir Jesus. Sim, Senhor, eu vim a esse acampamento pela grande necessidade que eu tenho no meu coração de um encontro pessoal com a Tua graça. Eu quero, Senhor, ao longo desse acampamento, de olhos abertos e corações palpitantes, nós queremos ver Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no início desse novo milênio, do terceiro milênio, nós queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Dai-nos, pela força do Espírito Santo, a graça de um encontro pessoal com Jesus. Sim, Pai, assim como aconteceu para Bartimeu, esse menino filho do seu Timeu, que teve a coragem de largar a sua capa, de dar um pulo, de berrar desesperadamente. Hoje também, Pai, eu vim para esse acampamento, mas, Pai, eu trouxe a minha capa, eu acabei trazendo a minha capa, a capa do meu egoísmo, do meu comodismo, a capa da mentira, a capa dos meus vícios. Alguns trouxeram até mesmo dentro da capa a droga, a camisinha, os remédios que costuma tomar, as bebidas escondidas. Alguém deixaram lá dentro da barraca como se fosse uma capa escondida, aquele preservativo, aquela revista estragada, aquela bebida. Hoje eu quero, Pai, tirar minha capa. Aqui eu vejo, Pai, no itinerário desse cego, um roteiro para que eu também possa ver seu filho Jesus. Eu já estou aqui à beira do caminho. Jesus vai passar bem pertinho de mim daqui a pouco, Pai. Dá-me a graça, primeiro, a graça de berrar, a graça de gritar, a graça de externalizar com a minha voz, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, a dor profunda do meu coração em consequência das minhas cegueiras. Dá-me a graça, Pai, de não parar, de não desistir, de não calar diante das pessoas que mandam me calar a boca. Dá-me a graça de não desistir, mesmo quando as pessoas desistem. Dá-me a graça de insistir nessa busca. Dá-me a graça de berrar e continuar berrando, mesmo quando parece que o Senhor está indiferente à minha dor, que o Senhor está indiferente aos meus gritos. Dá-me a graça de continuar gritando, mesmo quando aparentemente o Senhor não está me ouvindo. Dá-me a graça de continuar berrando, mesmo quando querem calar-me, principalmente aqueles que não conseguem fazer outra coisa senão repetir o discurso dos derrotados, dos frustrados, dos estragados da história da sociedade. Dá-me a graça, Senhor, depois de ouvir o seu chamado, arrancar fora e jogar fora a capa, meus preconceitos, minhas máscaras, as mentiras que eu sustento, os lugares escondidos, escuros, aonde eu me escondo. Dá-me a graça, Pai, de tirar a capa. Eu sei, Pai, até pelas minhas feridas, a capa grudou no meu corpo, está difícil tirá-la. Dá-me a graça de arrancar essa capa, de tirar essa capa. Eu preciso tirá-la, eu preciso arrancá-la. Pai, na verdade eu estou muito apegado às minhas capas, as falsas proteções, as coisas que eu tenho. Pai, eu fico completamente irritado, nervoso, agoniada,
Quando alguma coisa da minha casa fica fora do lugar, quando alguém mexe nas minhas coisas, Pai, porque eu tenho a minha capa tudo certinho na minha casa, na minha vida. Dá-me, Pai, a coragem de arrancar a capa, porque eu não deixo ninguém entrar lá nas minhas coisas, eu tranco tudo, eu fecho tudo, porque eu criei um mundo para mim e me escondo nesse mundo. E é por isso que eu não consigo enxergar Jesus. Mas para isso, Pai, eu preciso me convencer da minha cegueira. Talvez esse seja o primeiro passo, Pai. Reconhecer hoje: eu sou cego. Eu não consigo enxergar o Teu projeto, o Teu plano em minha vida. Eu acabo enxergando o que eu não devo. Eu acabo vendo as pessoas com os olhos estragados do meu egoísmo, do meu comodismo. Dá-me a graça de enxergá-las hoje, Pai. De enxergar o Teu plano em minha vida, o Teu projeto em minha vida. Dá-me a graça, Pai, de dar esse pulo. Eu não quero mais viver nessa moleza, nesse comodismo. Eu não quero mais viver na lamúria, na reclamação, nesse pessimismo que eu estou alimentando. Dá-me a graça de dar esse pulo, esse salto. Dá-me a graça, ó Pai, de revelar-lhe daqui a pouquinho, quando seu Filho Jesus mais uma vez entrar nesse rincão e entrar em minha casa pelas telas da televisão e do computador. Dá-me a graça, Pai, de aproximar-me dele, de ouvir no silêncio do meu coração a pergunta que Jesus quer fazer a cada um hoje: que queres que eu te faça? Dá-me a graça de dizer-lhe: Senhor, o meu anseio mais profundo, manifesto até mesmo nos meus desejos e até mesmo nos meus vícios. Senhor, que eu veja. Rabboni, que eu veja. Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Eu preciso ver. Eu necessito ver a vida, a mim mesmo e as pessoas com os olhos que o Senhor um dia curou e sarou. Eu quero ver. E eu preciso ouvir hoje Jesus olhando para mim e dizendo: vai, seja feito conforme sua fé. E aí sim, Pai. E aí, experimentando essa cura e essa restauração, eu posso segui-lo. Eu quero segui-lo. Eu quero ir atrás das pegadas que o Senhor deixa na história e na minha vida. Eu quero ser seu discípulo. É para isso que eu estou aqui.